Boa noite, queridos. Vou convidar aos que se sentirem à vontade para se colocarem de pé para cantarem esse cântico conosco, adorar o nosso Senhor. Deus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez o privilégio de podermos te cultuar, de podermos ouvir a sua palavra, Senhor. Ó Pai, que realmente hoje, esta noite, seja um dia de salvação na sua casa, que pessoas queiram realmente vir a te adorar, Senhor Deus, pois só em ti há salvação. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, a fim de que possamos crescer mais no teu conhecimento, Senhor Deus. Toca, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo, naquele que ainda não teve este encontro pessoal contigo, a fim de que possa tê-lo, Senhor Deus, e também ser salvo por ti. Continua, Senhor Deus, conosco ao longo deste culto. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Façamos, amados, a leitura bíblica do Salmo 117. Leiamos todos juntos. Salmo só tem 2 versículos, então é o Salmo mesmo, 117. Leiamos todos juntos. Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Vamos nós louvar a Deus, Santo, Santo.
gostaríamos de conhecer os nossos visitantes. Portanto, eu peço a você, meu querido, meu amigo, minha amiga, que nos visita esta noite pela primeira, segunda vez, que você fique de pé, para que a igreja possa localizar. Temos aqui um senhor, uma senhora, um casal, ali um senhor também, um jovem. Este aperto de mão é o aperto de mão da Igreja Batista em Caraí. Esperamos que vocês sintam-se bem aqui conosco, ouvindo a palavra de Deus. É um prazer tê-los aqui. Também transmitimos nossos abraços a todos aqueles também que pela internet estão nos ouvindo. Boa noite, irmãos. Algumas comunicações. Antes de mais nada, peço aos irmãos que após o culto, assim que terminar o culto, leiam todas as comunicações que estão aqui no boletim. Não há necessidade de nós as repetirmos, não é? Então, por favor, após o culto, leiam essas comunicações. Só quero acrescentar que no domingo que vem, após o culto da manhã, haverá o churrasco, não é isso, pastor Alberto? Classe de homens. Domingo que vem, após o culto da manhã. Então, os irmãos procurem aí o responsável da classe dos homens. Quem é? O irmão Jefferson? Está vendendo aí os convites. Já está aqui, ó. Prepararam o slide aqui, ó. O churrasquinho sairá por R$12, né? Esse churrasco, como todos os almoços da cantina, serão para nossa oferta de missões mundiais. Um outro, está aqui no boletim, mas eu gostaria de enfatizar, um outro aviso, é a reunião, assim que terminar o culto, com os irmãos que vão ao retiro missionário, ao projeto missionário lá em Itamonte durante o feriadão. Essa reunião, como eu falei, está marcada para logo após esse culto. Os irmãos já receberão material que nós vamos utilizar lá em Itamonte para já irem estudando, bem como vão receber também já a programação. Então, é essencial, todos os irmãos que vão participar lá do trabalho missionário em Itamonte, permaneçam, fiquem aqui, não precisa nem dar aquela voltinha, né? Não, vamos dar uma colher de chá, pode ir lá beber uma água lá atrás e tal, mas volta correndo para a reunião, tá bom? Agora, uma notícia muito boa, nós estamos sempre orando, a igreja está orando pela Giovana, a criancinha de 4 anos, né, Raquel? Fez 5 agora, com enfermidade grave, um tumor maligno, chegou a se tornar uma metástase. E a igreja está sempre orando, nos cultos de oração, na quarta-feira, estamos sempre colocando o nomezinho dela aqui nos motivos de oração, de intercessão, para os irmãos lembrarem de orar por ela. E Deus está sendo misericordioso, está atendendo às orações. O último exame que ela fez, não constataram metástase alguma. Desapareceram as células malignas. Deus está abençoando o tratamento dela. Então, é motivo de grande alegria. No culto de oração, na quarta-feira, a gente teve aqui muita alegria, muito júbilo por causa disso. É motivo para nós nos alegrarmos muito diante de Deus e continuarmos orando pela Giovana, né? Que Deus continue tomando a vidinha dela sempre em suas mãos. Os outros motivos de intercessão, os irmãos leiam aqui no boletim também. E uma última comunicaçãozinha é a seguinte: nós já estamos há quase 2 anos, tentando atualizar nosso hall de membros.
Mas faltam alguns irmãos que ainda não preencheram a fichinha para atualizar. Esses irmãos que ainda não preencheram, procurem a irmã Kelly. Irmã Kelly, fica de pé um instantinho aí, por favor, que alguns irmãos ainda não conhecem, né? Esposa do irmão Ricardo Lugão, ele está ajudando agora, ela é a secretária de expediente da igreja. Obrigado, irmã Kelly. Procurem a irmã Kelly, peguem a fichinha, preencham, entreguem para ela. Quem ainda não fez isso. E também aqueles irmãos que vão se batizar, já deram profissão de fé, vão se batizar ou já se batizaram, mas ainda não preencheram essa fichinha, façam isso também. Tá ok? Bom, eram essas as comunicações. Já estão lembrando aqui, o pastor Alberto está lembrando bem aqui, para nós mencionarmos os aniversariantes. Estão aqui no nosso boletim, no nosso programa, a irmã Andréia Américo, irmão Fábio Cavalcante, irmão Gessé, irmã Raquel Porte. Parabéns aos aniversariantes da igreja, Deus continue abençoando muito vocês, lhes dando muitos anos de vida para vocês continuarem servindo a Deus com alegria aqui durante muitos anos. Nós hoje estamos oficialmente encerrando a campanha de missões nacionais da nossa igreja. Mas, como eu falei hoje de manhã, missões, ela continua sempre, porque muitas vezes começa dentro de nossas casas. Então, nós vamos vou pular aqui um pouco, vamos recitar o nosso tema, né, o nosso tema que nos inspira, né, a missões neste ano. Pode botar aí, tema? Recitemos o nosso tema. Entre em campo com Cristo pelas nações. E a nossa divisa, que está em Apocalipse 15:4. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão. E como o cristão ele entra em campo com Cristo pelas nações, vamos interceder pelos povos que precisam de paz e salvação. Façamos a leitura bíblica que encontra-se em 1 Timóteo 2, versículo 1. Leiamos todos juntos. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Sempre orando no Espírito, sempre orando no Espírito, em todo tempo e lugar. O Espírito me diz.
buscando a cada dia, orando todo o tempo pelos somos de Deus, sempre orando no Espírito, sempre orando no Espírito, em todo o tempo e lugar. O Espírito me diz, ora sempre. Tenha isso em mente, buscando a cada dia, orando todo o tempo pelos somos de Deus, sempre orando no Espírito, sempre orando pelas nações. Em campo com Cristo pelas nações, compartilhemos as maravilhas da salvação. Abram suas Bíblias no Salmo 96. Uma coisa maravilhosa na Bíblia é a coerência dela. O que há no Velho Testamento existe no Novo Testamento. Muitas vezes nós imaginamos que a ordem de fazer missões só vai aparecer lá no Novo Testamento, lá com Jesus. Mas já existia isso no Velho Testamento. Sempre foi desejo de Deus que a sua salvação, que a salvação que Deus providenciou para os homens, sempre foi desejo de Deus que fosse anunciado a todos os povos, que todos os povos a conhecessem. Abra sua Bíblia no Salmo 96 e vamos lê-lo. Convido os irmãos a se colocarem de pé e vamos ler a palavra de Deus com toda a reverência, com todo o respeito, pois é Deus nos falando. A palavra de Deus diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina, o mundo também se firmará, para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Podem sentar.
Esse salmo declara de uma forma muito bonita, muito poética, o desejo de Deus vamos aguardar até que todos estejam totalmente reverentes, totalmente atenciosos à mensagem da palavra de Deus antes de prosseguirmos. Vamos aguardar um pouquinho, então. Até que todo mundo esteja acomodado, já esteja no seu lugarzinho favorito, ou junto da pessoa que veio procurar para vir junto. Está todo mundo já prontinho? Tá bom, então vamos prosseguir. Como estávamos dizendo, esse salmo aqui, ele declara de maneira muito poética, muito bonita, o desejo de Deus, a vontade de Deus, que todos os povos o conheçam. Conheçam a sua glória, conheçam os seus feitos, conheçam o seu caráter perfeito, muito diferente dos deuses que eram conhecidos e adorados naquela época, falsos deuses, deuses que na realidade não existiam, mas Ele é Deus verdadeiro, Ele é Deus criador, Ele é Deus todo-poderoso, Ele é Deus que tem realizado grandes obras, Ele é Deus perfeito em justiça, perfeito em santidade, como esse salmo está declarando aqui de forma muito poética. E o homem, diante de Deus, é pecador, porque esse salmo declara que ele vem fazer o quê? Julgar todos os povos, porque o ser humano é pecador. Então, esse salmo ele está declarando aqui a grandeza de Deus, e, ao mesmo tempo, esse salmo está mostrando também como o ser humano é também defeituoso, como há algo também que está errado no ser humano. Nós vivemos numa cultura humanista, tudo gira em torno do ser humano. O ser humano é engrandecido, e ao mesmo tempo que o ser humano é engrandecido, o ser humano também é explorado para se ganhar dinheiro pelo nosso sistema, que é um sistema de capitalismo selvagem. O ser humano é engrandecido e, ao mesmo tempo, é explorado. Mas no centro de tudo está o ser humano. Mas, meus queridos, a palavra de Deus nos mostra claramente que Deus é que tem que estar no centro de tudo. Ele é perfeito, Ele é eterno, Ele é grandioso, Ele é todo-poderoso. Nós não. Nós somos, como pecadores, merecedores da condenação de Deus, que a palavra de Deus declara o quê? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Na mesma epístola aos Romanos, a palavra de Deus também declara: o salário do pecado é a morte. E Deus quer que todos o conheçam, todos conheçam a sua glória, o seu caráter, mas conheçam também a sua salvação. O que Deus providenciou para consertar essa condição do ser humano de pecador, o que Deus providenciou para que nós tenhamos perdão, o que Deus providenciou para que nós possamos ter vida eterna no céu com Deus, o que Deus providenciou para que nós já aqui nesse mundo possamos experimentar vida abundante que vem da comunhão com Ele. E por isso o versículo 2 diz aqui: anunciai a sua salvação. Meus queridos, essa era a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus desde a antiguidade para o seu povo. Deus estava se dirigindo aqui a quem? Ao povo
de Israel, que na antiguidade era o povo de Deus, que Deus criou aquele povo justamente para que fosse um povo diferente dos demais que viviam nas trevas, viviam no pecado. Tanto que, versículo 9, Deus diz assim: adorai ao Senhor na beleza da santidade. Deus queria que seu povo fosse um povo diferente, um povo que não praticasse o pecado daquelas nações. E Deus hoje ainda quer isso de nós. A Bíblia deixa muito claro que o povo de Deus hoje somos nós. E a Bíblia, o Novo Testamento, também fala desse desejo de Deus de santidade para nós, continua. Nós só experimentamos essa vida abundante, essa vida que satisfaz, que Deus tem para nós, se nós realmente vivemos em santidade. Nós só estamos em condições realmente de adorar a Deus se o estamos fazendo em santidade. Nós só estamos em condições de anunciar a salvação que Deus quer que todos os povos conheçam e ordena que nós anunciemos a salvação se nós estivermos vivendo em santidade. E a ordem de Deus é essa: anunciai a sua salvação. Meus queridos, nós precisamos estar prontos a fazermos isso. Anunciar essa salvação que Deus tem para todos os povos. E esse anúncio da salvação, meus irmãos, não é o anúncio de um evangelho piegas, não. Tem muita gente hoje que quer anunciar um evangelho, só o evangelho piegas, só o evangelho da prosperidade, só o evangelho da autoajuda, só um evangelho conveniente. O anúncio do evangelho, nós vemos nesse salmo aqui, o anúncio da salvação de Deus, inclui também o anúncio de quê? Do juízo de Deus. Cada pessoa precisa saber que o pecado condena. Cada pessoa precisa saber que vai chegar o momento do ajuste de contas com Deus. E a Bíblia declara que esse ajuste de contas com Deus não tem para onde correr e é perfeito. Da justiça dos homens, algumas pessoas escapam, mas da justiça de Deus, não. O versículo 10 diz, no final do versículo 10, diz: ele julgará os povos com retidão. Final do versículo 13 diz que ele julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. O critério de Deus para julgar todas as pessoas, o critério de Deus para julgar todos os povos é a sua verdade. E, meus queridos, nós precisamos anunciar o juízo de Deus, mas anunciar que Deus é amor, Deus é misericordioso e Ele providenciou salvação para nós. Lá em João capítulo 3, versículo 18, Jesus declarou que quem crê nele, em Jesus, não entrará em condenação, mas quem não crê já está condenado. Deus providenciou a salvação em Cristo Jesus. O Salvador prometido que o povo de Israel tanto aguardava, esse Salvador prometido já veio, é Jesus. Nós anunciamos a salvação anunciando Jesus Cristo. E nós precisamos fazer isso, meus irmãos, com um grande esforço, anunciar essa salvação. Primeiro porque
a abrangência dessa proclamação do juízo de Deus e da salvação de Deus, essa proclamação é de uma abrangência enorme. Final do versículo 3, o versículo 3 diz: anunciai entre as nações, e diz, entre todos os povos. Nenhum povo pode ficar esquecido, nenhuma nação, nenhuma língua, nenhuma cultura. Todos os povos precisam conhecer a Jesus. E há um levantamento feito pela Junta de Missões Mundiais, há um grande número ainda de etnias, de culturas, de povos que nunca ouviram falar de Jesus. Aqui mesmo entre nós, aqui pertinho de nós, aqui em Niterói mesmo, Erzi, outro dia desse, estava me contando que era perto do Natal e ela estava falando com os aluninhos dela, perguntando o que era o Natal. E todos eles respondendo: Natal é quando a gente ganha presente, Natal é quando vem Papai Noel e coisas desse tipo. Aí ela explicou: não, Natal é o nascimento de Jesus. Aí disse que eles ficaram assim espantados, e um daqueles garotinhos falou: não, tia, não é nada disso. Que tristeza, não é? Bem pertinho de nós, toda uma geração nascendo e crescendo sem ouvir falar de Jesus. Todos os povos, todas as nações precisam ouvir o Evangelho. A abrangência dessa nossa missão de anunciar a salvação é muito grande. É muito grande, requer um esforço muito grande da nossa parte, porque a abrangência é muito grande. E essa abrangência também é muito grande por causa da urgência. Vem aí o julgamento de Deus, vem aí o juízo final. Jesus vai voltar. Domingo passado nós vimos na palavra de Deus os sinais que Jesus colocou da sua volta, todos eles se cumprindo. O tempo se afunila. O relógio está andando. Mas pelo que eu estou achando, acho que Jesus não volta ainda na minha geração, não. Tudo bem, mas mesmo assim o tempo está andando. Há uma contagem regressiva. O livro de Provérbios diz que é melhor, estar no velório, onde há sabedoria, do que na festa, no banquete. Justamente porque é numa situação dessa de velório que a gente para refletir nisso, que a nossa vez vai chegar. E você está preparado? Você está preparado? As outras pessoas estão preparadas? Diariamente, milhões de pessoas no mundo todo estão partindo para a eternidade. A urgência, portanto, da nossa missão é muito grande. Nós precisamos alcançar as pessoas com o Evangelho de Jesus, anunciar a salvação para as pessoas antes que elas partam para a eternidade, para que elas possam aceitar Jesus como Salvador e partirem salvas. E para que essas pessoas, quando Jesus voltar, para que essas pessoas possam estar no meio daquelas milhares, milhões. O livro de Apocalipse fala numa multidão que não se podia contar. Para que essas pessoas estejam no meio dessa multidão dos salvos de Jesus Cristo. A nossa missão é de uma urgência muito grande. Muitas vezes, enquanto nós estamos perdendo tempo com tantas coisas que nós poderíamos deixar de lado, muitas pessoas estão se perdendo. Muitas vezes, quando nós estamos empregando recursos
com coisas que não são realmente importantes. As pessoas estão deixando de ouvir falar de Jesus porque não houve recursos para enviar um missionário ali naquele lugar. A urgência é grande. Jesus falou: levantai os vossos olhos e vede o quê? O trigo que ainda está crescendo, o trigo que ainda está germinando. Foi isso que Jesus falou? Levantai os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. O trigo já está maduro, pronto para ser ceifado. Se o trigo não for ceifado, se o trigo não for colhido, ele se perde. Há uma urgência muito grande. E é por isso que o salmista diz, no versículo 2, anunciai a sua salvação de dia em dia. O que significa? Diariamente, continuamente, porque há uma urgência muito grande. Esse nosso trabalho de anunciar o Evangelho, meus irmãos, de anunciar a salvação de Deus, é algo para nós fazermos constantemente. Como o pastor Alberto bem falou, nós estamos encerrando hoje a campanha de missões, mas ela vai continuar. Continua sempre. Nós estamos em campo sempre. Nós temos que estar cumprindo essa ordem de Deus, essa missão de anunciar a sua salvação a todos os povos, todas as nações, sempre, diariamente, continuamente. E a ordem é para cada um de nós. Quando Jesus ressuscitou antes de voltar ao céu, ele deu essa ordem a todos os discípulos. Primeiro ele deu aos apóstolos, e depois ele apareceu a todos os discípulos e deu essa mesma ordem a todos os discípulos. E de fazer discípulos por todas as nações. Isso não é tarefa só para os missionários que estão no campo, não é tarefa só para pastores, não é tarefa só para evangelistas, para líderes. É para todos nós, é para todo o povo de Deus. Nós temos, meus irmãos, que lembrar que nós somos um povo missionário. Povo missionário por quê? Porque Deus nos entregou uma missão, faz parte do nosso DNA espiritual, faz parte da nossa natureza. Nós não podemos deixar isso de lado. Nós temos que usar todas as oportunidades para falarmos de Jesus. Nós temos que nos empenharmos de todas as formas, de todas as maneiras na obra missionária, porque a urgência da obra e a abrangência da obra é muito grande, são muito grandes. E nós precisamos fazer um grande esforço contínuo. Que bonito ver a igreja trabalhando para missões, na campanha de missões, para levantar uma oferta, propor um alvo desafiador, né? Tudo isso muito bonito. Mas, meus irmãos, o nosso esforço precisa ser contínuo. E um esforço não somente de recursos financeiros, mas um esforço também de oração. Todo primeiro domingo do mês, todo primeiro sábado do mês, nós nos reunimos para orar exclusivamente pela nossa igreja e pela obra missionária, pelos missionários. E como é bom ver um grupo, que eu diria que são os 300 de Gideões, né? Sempre reunidos nessa ocasião, orando e intercedendo pelos missionários. E como é bom saber também que há muitos irmãos que diariamente estão lá orando e intercedendo pelos missionários. Meus queridos irmãos, nós precisamos lembrar de missões, nós precisamos lembrar da obra missionária, nós precisamos interceder pelas pessoas que precisam ouvir o Evangelho, nós precisamos orar por elas também, diariamente, sempre. O problema é que, às vezes,
Às vezes tem crente que não tem nem vida de oração. Como é que vai orar por missões? Como é que vai orar pelos missionários? Como é que vai orar pelos perdidos? O problema é que já tem pesquisa, já tem estatística a respeito disso. Tem crente que não ora. Como é que pode isso? Não dá para entender. Mas precisa orar. Precisamos orar. Quem somos nós sem a oração? Isso também tem que estar no nosso DNA espiritual, a oração, meus queridos. Precisamos ter vida de oração. E nessa vida de oração diária, sempre orarmos, intercedermos pelos perdidos. Precisam ouvir de Jesus. Precisam ter seus corações sensíveis quando ouvirem o Evangelho. Precisamos orar pelos missionários. Precisamos orar por nós próprios, para que Deus nos dê sabedoria para criarmos oportunidades para testemunharmos de Cristo. Então, meus irmãos, é uma tarefa que exige esforço grande e constante, em todos os sentidos. Deus quer que nós anunciemos a sua salvação. E esse anúncio é de uma abrangência enorme, todos os povos da terra. E é de uma urgência muito grande, porque Deus vai julgar a todos. Há uma urgência muito grande. Precisamos nos empenhar nessa obra continuamente. Meus queridos irmãos, vamos lembrar disso. Estejamos permanentemente diante de Deus, aqui, em qualquer lugar em que estejamos, permanente campanha missionária. Sejamos nós